Graça e paz, querido. Vamos conversar um pouquinho e hoje eu quero conversar com você sobre o chamado pastoral. Bora pro vídeo? Em Jeremias capítulo 3, versículo 15, diz assim: E dar-lhes-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Para a gente entender biblicamente o que significa pastorear, primeiro nós temos que saber que a Bíblia no Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. No Novo Testamento, a escrita é em grego. Então eu tenho que pesquisar o original das palavras, o sentido original na língua original. Porque na tradução para o português, algumas palavras elas foram inseridas. Outras, como não se achava uma tradução mais próxima, elas foram adequadas. Então, quando se diz aqui em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, o verbo aqui pastorear vem derivado de uma palavra que quer dizer alimentar. O que o texto está dizendo é que o rebanho pertence a Deus. Contudo, todavia, porém, ele capacita pessoas para alimentar esse rebanho. Se você observar na Vulgata Latina, a versão mais voltada para a Vulgata Latina, você vai encontrar que serão apacentados com inteligência e doutrina. Ou seja, são pessoas chamadas por Deus com o objetivo de ensinar as suas ovelhas como caminhar. Simples assim. Já no Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, versículo 25, essas pessoas são chamadas de ministros no idioma português, na língua portuguesa. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, já é tratado como pastores e mestres. Ok? Então, quando nós olhamos para a palavra ministro, utilizada lá em Colossenses capítulo 1, versículo 25, que diz lá, eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. A palavra usada aqui para ministros no original é diáconos. E diáconos, no grego, quer dizer servo. Então, quando nós observamos todo o contexto, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, são de pessoas que foram chamadas por Deus com um único objetivo: servir. Para você ter uma ideia, Pedro, o discípulo que negou Jesus por 3 vezes, após Jesus ressuscitar, Jesus vai de encontro a ele, encontra-se com ele numa praia, e Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro se Pedro o amava de fato. E diante das respostas que Pedro deu a Jesus, Jesus disse a ele assim: olha, apacenta as minhas ovelhas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 2 e 3, ele dá exatamente como essas pessoas devem servir a Deus e à Igreja de Cristo, ensinando a doutrina bíblica. Ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, querido, o chamado pastoral nada mais é do que alguém escolhido por Deus para servir a Deus e a igreja. De que forma essa pessoa deve servir? Simples, ensinando a Bíblia corretamente. Isso é chamado pastoral.